Boa noite a todos. Tá? Meu nome é Lucas, desenvolvedor da planilha. Vou gravar um vídeo aqui sobre a cultura da soja que o pessoal me pediu para me fazer a interpretação. Eu coloquei as amostras aqui na planilha já, tá? Mas para quem quer aproveitar, colocar, entender, desvislumbrar, tem 3 vídeos pequenininhos que eu gravei, que está sendo disponibilizado, para todo mundo ter acesso e entender a questão de cada um desses fatores que estão aqui na planilha, tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui tem o dado de interpretação e para quem gosta dos dados mais... Não, eu não mexo com gráfico, quero mais como está aqui a situação. Então aqui está explicando bem sobre, tá? Bom, vamos lá. Cultura. Vamos para a soja. Bom, Lucas, é o seguinte. A minha calagem lá, ela é recomendada... Eu tenho lá meu PNT de 90%. E minha saturação de base eu vou colocar para 70%. Quanto de calcário que eu vou aplicar? 2,35 toneladas por hectare. Tá. Quanto que eu vou aplicar por suco? 147 gramas por suco. Ou linha. E o tipo de calcário é dolomítico. Então aqui é o que a tabela interpretou, viu como que está a relação e fez a recomendação. Tá. E aqui tem uma explicaçãozinha sobre a questão do calcário. Gesso. É necessário fazer a aplicação de gesso? A planilha diz que não é indicado porque os teores estão adequados. Tá? E aqui está o espaçamento. Então, a população de plantas que eu vou querer é 300 mil plantas por hectare. Tá? O poder germinativo da minha semente, vamos supor que lá no saco, né, na embalagem, está falando que é de 95. Eu vou considerar as perdas que pode ter durante a germinação. Então, normalmente, uma perda coloca-se de 5 a 10. Mas vamos supor que eu não vou ter perda. Quanto de semente final que eu vou ter? Então, o número de semente por hectare final vai ser 315 mil plantas. Considerando que 95% do poder germinativo e sem perda. Mas se eu tiver perda, Lucas, então vai para 330 mil plantas, mil sementes. Para mim ter essa população de 300 mil plantas por hectare. Lucas, meu poder germinativo é 80. Então, e minhas perdas eu vou considerar que é 15%, porque o meu maquinário está ruim, eu vou ter uma perda. Então, quantas sementes tem que cair? 405 mil sementes, ou 405 mil plantas por hectare. Quantos por metro linear? 18,22 metros lineares. Tá? Mas em planta vai dar 13,5. Tá? Lucas, mas já vamos considerar aqui 95 e 0. Então vai ter 13 plantas e meia por metro linear. Tá? E se você quiser saber a quantidade de saco que você vai precisar, basta você saber qual que é o peso de 1000 sementes que você vai trabalhar, certo? E aqui ela vai fazer a conta de quantidade de semente por hectare que vai precisar e qual que é o peso do saco de semente. Então tem saco de semente que é 20, tem outros que é 18, tem outros que é 14, vamos supor que tem um de 10. Então automaticamente a planilha vai fazer esse cálculo. Então, para mim chegar na população de 300 mil plantas por hectare, considerando um poder germinativo de 95%, sem perda, eu preciso de quantidade de 315 mil plantas por hectare. Tá? Vou trabalhar com 14,17 sementes por metro linear para me chegar numa população de 13,5 metros linear de planta. Então, em cada metro linear vai ter 13 plantas de soja. Tá? A recomendação de adubação. Vamos lá. A produtividade esperada. Eu quero trabalhar com 4 toneladas por hectare. É a minha produtividade. Tá. Eu fiz um consórcio com gramínea. Você fez? Então, automaticamente a planilha vai incorporar 20 kg de nitrogênio. Ah, Lucas, mas eu não fiz. Então ela vai zerar. Tá. Você deseja essa adubação potássio total no plantio? Sim, não ou parcial. Se você quiser aplicar total, não é o recomendado. Mas tem produtor que quer fazer total. Vamos supor lá. Então ele vai considerar o potássio todo na linha. Como eu disse, não é recomendado.
Tá, Lucas, mas eu vou fazer parcial. Eu vou jogar um pouco na linha e um pouco de cobertura. Em torno de 30 dias, vamos supor. Ou se não, plantei, eu vou fazer uma a lanço. Então aqui já tenha o valor. Se você quiser não jogar, ele vai desconsiderar. Vai considerar só o fósforo. Tá bom? Ah, Lucas, mas eu vou querer eu tenho consórcio de gramínea. Então ela vai fazer a conta. Tá? A planilha diz que nesse caso aqui não tem um formulado que é mais ou menos estimado para esse tipo. Então ele vai zerar. Tá? Tá, Lucas, mas eu não vou considerar gramínea. Tá? Eu vou jogar parcialmente, 50 kg. Quanto que eu vou pôr? Normalmente ele indicou aqui um 0,1210. Tá? Mas você pode ajustar esses valores. Tá bom? Então aqui ó, tem uma relação. Tá? Então, essa aqui é a recomendação de gramíneas ou adubação verde. Então ele vai zerar. Então a gente isola. E aqui você pode fazer a recomendação sem o uso. Mas no caso eu quero trabalhar com um maior. Então vamos supor que eu vou colocar uma relação 20, 0,2420. Se eu for trabalhar com um formulário 0,2420, eu vou aplicar 250 kg por hectare, tá? Numa quantidade de 11,25 gramas por metro. Ou seja, então a cada metro vai cair 11,25 gramas. Tá bom? Então vamos voltar ao caso aqui. Bom, não vou trabalhar com fósforo, o potássio total no plantio. Ele vai zerar. Você pode trabalhar com outro formulado na região. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, com 8, 28, 16. 8, 28, 16. Então vamos preencher aqui 8, 28, 16. Lucas, eu posso preencher aqui. Essa planilha aqui é o que a base vai te dar. Ou seja, é o que a planilha vai calcular. Então, se você preencher aqui, quando você for puxar o outro, que é da relação, ele não vai funcionar. Então, você vai quebrar essa parte do fertilizante aqui. Isso aqui é uma forma de uma relação do nitrogênio, fósforo, potássio. Então, se você colocar aqui, ó, você vai ver, ó, 8, 24, 20. E se você desconsiderar a gramínea, ele vai calcular 0,2420. Tá, Lucas, mas então o que significa esse 8,2420? Eu não entendi onde que chegou esse 8,2420. Tá. Eu vou abrir um bloco de nota aqui que eu vou explicar. Para você formular um adubo, então temos o N, o P, o K. Nitrogênio, fósforo, potássio. Então o nitrogênio que a gente vai consorciar é 20 de nitrogênio, 60 de fósforo e 50 de potássio. E eu vou pegar eu vou dividir pelo menor valor. Pelo menor valor. Qual que é o menor valor? O 20 do nitrogênio. Então vai ficar 20 dividido por 20, que é igual a 1. 60 dividido por 20, que é do fósforo, que é igual a 3. 50 dividido por 20, que é igual a 2,5. Beleza. Então, a minha relação nutricional, então, ou seja, NPK, é 3 por 2,5. Se você multiplicar estes valores por 1 por 2, vai ser 2, 6, 5. Lucas, por 3. 3, 9, 7,5. Ah, por 4. Multiplica por 4. 4, 12, 10. Agora, quando você multiplica por 8, é esse formulado aqui, ó. Então, vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2,5, 20. Então, é um formulado 8, 24, 20. Certo? Então, é isso que ele indicou. Então, 20, 60, 50. Olha lá em cima. 20, 60, 50. Ah, agora entendi como é que formula.
Então esse é o resultado do formulado de uma adubação. Tá. Normalmente, por via de regra, quando você tem um micronutriente, aí é onde que você vai fazer a conta para ver se vale a pena você comprar ele separado, o nutriente, ou você coloca o FTE. Ou Micro Essentials, ou entre outros. Bom, quando você tem um micronutriente, vamos supor, eu tenho 8, 28, 20 e só pedi o boro. O meu zinco, o manganês, o cobre, tá tudo ok. Tá. Pediu só o boro? Então você compra ele só com boro. Tá bom? Ah, Lucas, mas pediu zinco. Se você ver que o custo dele com FTE ser mais barato, então você vai em zinco. Agora, quando você pede mais de 2 ou mais micronutrientes, o indicado é você colocar o micronutriente, aquele mix, que é o FTE BR12, 10, 9, 14, Micro Essentials e entre outros tipos de micronutrientes que tem na sua composição. Tá? Boro, zinco, cobre, manganês. Então, às vezes, 2 micronutrientes é o limite, mas às vezes só 2, às vezes ultrapassa pelo valor de um FTE. Então, normalmente, quando você pega um adubo, normalmente, acima de 2 micronutrientes, ele já pede que você coloque FTE para ficar mais em conta, para você ter um custo menor. Tá? Bom, eu tenho produtores que trabalham com fertilizantes simples e ou se não com formulário de região. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá bom? Tá. Eu vou aplicar 250 kg do 82420 com o FTE. Mas quantos por metro? Então dá 11,25. Se eu colocar aqui, eu vou trabalhar no caso com uma linha lá de 20 metros. Quantos que eu vou jogar? Tem que cair 225 gramas. Então, em 20 metros vai cair 225 gramas. Certo? E para cada metro tem que cair 11,25. Então aqui vocês têm essa opção de até 20. Que eu coloquei, mas quem quiser que eu coloque até 100, nós coloca. Tá? Mesma forma no caso do formulário de região. Tá? Se você quiser colocar só 2, vai cair. E aqui tem uma explicação sobre a questão da resposta do molibdênio na cultura da soja, que eu coloquei, é importante falar sobre. Tá? Soja, não esquece de fazer a inoculação, tá bom? Lembra que eu falei para vocês da questão do potássio? Se você não fosse aplicar, então, se no caso eu não for aplicar no chuco, eu vou fazer o quê? Ou ao lanço, então tem produtor que gosta de trabalhar, plantou, joga, tem produtor que gosta de jogar antes, tem produtor que gosta de jogar um pouco e faz uma cobertura em seguida, em torno ali de 25 dias, tá? Ou se não, uma vez no começo, em torno de 7 dias, a outra em 30 dias. Então você pode parcelar aqui em 2 vezes, por exemplo. Ou em uma. Tá? Fica a critério. Tá? E aqui está a explicação. Então o restante da dose de potássio deve ser complementado até os 20 e 25 dias após a germinação, pois aplicações tardias são pouco eficientes. Entendeu? Então, se eu no caso eu não for fazer o potássio no plantio, eu vou aplicar depois de plantado. Então, isso aí é uma tomada de decisão que fica a critério de cada técnico, cada agrônomo, cada produtor. Tá? Então, tem produtores que aplicam antes, tem produtores que plantam, depois aplica, tem produtor que depois de uma semana trabalha com a soja. Ou seja, já faz adubação de cobertura. Tá bom? Ou compra já com um pedaço, com a composição, né? Uma parte da composição no chuco e joga em seguida, depois de uma semana, na cobertura. Tá? Mas se for fazer potássio em cobertura, até 20 e 25 dias. Passou de 6 já começa a perder a sua efetividade. Tá bom? Então já deixei disponível essa opção aqui para todo mundo. E aqui tem a análise foliar. Então se você inserir seus talhões aqui, eu coloquei 10 talhões. Se você inserir seu macronutriente aqui,
e os micronutrientes, ele vai te dar o gráfico. Vamos supor aqui, ó. Vou preencher aqui. 38, 4, 15, 22, 12, 5, 57, 32, 340, opa, perdão, o que estou inserindo errado aqui, 38, 4, 17, 18, 8, 5, bora, vamos lá, 50, 33, 350, 95. Então vocês podem ver, ó, o gráfico laranja é a minha situação e esse aqui é o meu objetivo. Então vem aqui tá um pouquinho mais distorcido. Então vocês podem ver, ó, o enxofre puxou mais. Então isso aqui é uma ferramenta muito importante na interpretação. E aqui tem o desvio do ótimo percentual. O desvio do ótimo percentual nada mais nada menos que diz o seguinte. Vamos supor, se eu estou jogando muito adubo, isso pode impactar na absorção de um outro. Então é o chamado consumo de luxo. Então nós temos um nível crítico. O nível crítico é antes de chegar no baixo. Entendeu? Então se você for pegar aqui, ó, eu vou mostrar para todo mundo aqui, ó. Voltando aqui, menu principal, agricultura, fertigrama. Na fertigrama, aqui se vocês for ver, teor foliar. Aqui eu tenho o teor foliar da soja. Então temos aqui, ó, soja. O mínimo e o máximo. No fertigrama, você vai considerar o crítico. Tá? Qual que é o crítico? Neste caso aqui, esse aqui, ó, 40, tá? Ou 55. Tá? A planilha vai indicar. O certo é você pegar o nível crítico do máximo mesmo, que é esses valores aqui, ó, 45 e 20. Por quê? Você está tendendo para baixo. Acima disso, ele vai considerar o quê? Consumo de luxo. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado sobre. Tá? Porque o DOP, nada mais nada menos, é o desvio do ótimo percentual. Então eles indicam que aquela faixa ali de absorção, se ela estiver acima, ela pode causar uma deficiência ali, evitando assim a absorção, tá? Daquele nutriente que é preferencial, tá? Então eu tenho um excesso de fósforo, eu vou inibir, vamos supor, o zinco, entendeu? Então isso é uma coisa que é muito importante ficar atento. Então o DOP, aí tem um equilíbrio, que é a somatória de todos aqui do objetivo, menos a situação atual. Quanto mais próximo de zero, melhor. Tá? Então, você sempre vai considerar o quê? O mínimo. Então, o mínimo é esse aqui, ó. O mínimo do nitrogênio, do fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Tá, Lucas, mas eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com o máximo. Então, tá bom. Mas lembre do seguinte, sempre é bom você chegar no nível crítico. É aonde que você vai saber se você vai ter ou não realmente o consumo de luxo. Se eu tenho o consumo de luxo, diminuo numa adubação, seja no caso aí, vamos supor, num frutífero. Então eu tenho um teor muito alto, certo? Eu tenho um teor mais alto de um nutriente, ele é um consumo de luxo, então ele vai inibir, tem que diminuir. Eu tenho um teor mais baixo, eu tenho que aumentar a adubação. Então o DOP ele trabalha desse jeito, tá? A diferença entre o DOP e o DRIS é que o DRIS já é mais preciso. Então é um contra um, todos contra todos. Eu tenho aqui, ó, na planilha, sobre a questão do... Deixa eu achar aqui, DRIS. Eu tenho um DRIS montado para banana. Tá? Aqui tem os níveis da banana Cavendish e a prata. E se você for pegar, para vocês terem ideia, ó, esses aqui são os valores médios. Olha para vocês verem. O DRIS trabalha com uma coisa mais precisa.
é pegar o nitrogênio, fósforo, nitrogênio, potássio, nitrogênio, cálcio, nitrogênio, magnésio, nitrogênio, enxofre, nitrogênio, ferro, nitrogênio, manganês, um contra um, todos contra todos. Vamos falar assim, num grosso modo, certo? E aí vai indicar para você o que é o extremo, tá? E a limitação dos nutrientes, do maior para o menor. Tá? Então o DRIS trabalha uma precisão muito maior do que o DOPE. O DOPE trabalha com os teores de referência de uma amostra foliar no nível crítico. Entendeu? Então o nível crítico é um nível mínimo. O mínimo que você pode chegar numa referência foliar. Tá? E o DRIS não, o DRIS trabalha com talhões. Então, tanto é que na banana prata, por exemplo, ó, eu tenho praticamente um pequeno lote. Tem aqui, ó, só para você ter ideia, tenho 34 amostras foliar ligadas à produtividade. Já tenho outras que é ligada a mais, a 36, certo? E aí ela faz a conta todinha para chegar aonde que a gente tem que chegar, que é a alta produtividade. Então o DRIS é aliado à alta produtividade com aliado também à baixa produtividade. Então isso aí você tem que fazer um banco de dados, tá? Isso aqui é uma forma bem resumida, tá bom? Bom, voltando lá para a soja, né? Aqui tá a planilha. Tá? E aí, tá, Lucas, eu quero, no caso aí, eu quero imprimir essa amostra, certo? Como é que eu vou fazer? Se eu quiser imprimir a sua adubação de plantio, eu vou imprimir aqui, ó, e vou colocar ela, certo? E aqui eu elaborei, se não me engano, uma pegadinha para todo mundo, que muita gente não sabe, que é causa do Office. Então, vou mostrar para todo mundo aqui. Deixa eu ver se vai aparecer nessa análise, nessa interpretação aqui. Aqui vocês estão vendo que está tudo normal, ó. Viu que está quebrando aqui em cima? Então, às vezes pode acontecer que no Office de vocês pode dar esse pequeno imprevisto. Então vocês clicam aqui, ó, visualizar a quebra de página, tá? E vai aonde está esse pequeno erro e puxa. Pronto. Você já corrigiu aquele pequeno problema que estava tendo. Quero imprimir somente a adubação de cobertura. Então vem aqui e pá, imprima a adubação de cobertura. Quando você for abrir a planilha, tá aqui, a adubação de cobertura. Eu quero imprimir a amostra foliar. Deixa eu fechar o cafezinho aqui, né? Imprimir a amostra foliar. Então vamos imprimir aqui a amostra foliar. Vamos aqui. Pronto. A minha amostra foliar está aqui. E vou imprimir o meu curso de implantação. Eu quero imprimir meu curso de implantação e entregar para o autor da mesma forma. Certo? Pessoal, é isto. Tá? Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar nos comentários. Precisando, estou aqui à disposição de todo mundo. Certo? Obrigadão a todos e tenham uma ótima semana.